Em 1º de setembro de 1953, William Scoville usou uma manivela e uma furadeira barata para perfurar o crânio de um jovem, cortando partes vitais de seu cérebro e sugando-as por um tubo de metal. Mas não se tratava de uma cena de um filme de terror ou de um relatório policial macabro. O Dr. Scoville era um dos neurocirurgiões mais renomados da época. E o jovem era Henry Molaison, o famoso paciente conhecido como HM, cujo caso forneceu informações surpreendentes sobre o funcionamento do nosso cérebro. Quando o menino Henry fraturou o crânio em um acidente e começou a ter convulsões, desmaiando e perdendo o controle das funções corporais, depois de suportar anos de episódios frequentes e até mesmo de abandonar o ensino médio, o jovem desesperado procurou o Dr. Scoville, um médico audacioso conhecido por realizar cirurgias arriscadas. As lobotomias foram usadas para tratar pacientes com base na noção de que as funções mentais estavam estritamente localizadas nas áreas cerebrais correspondentes. Depois de usá-los com sucesso para reduzir convulsões em psicóticos, Scoville decidiu remover o hipocampo de HM, uma parte do sistema límbico que estava associada à emoção, mas cuja função era desconhecida. À primeira vista, a operação foi bem sucedida. As convulsões de HM praticamente desapareceram, sem mudança de personalidade, e seu QI até melhorou. Mas havia um problema. Sua memória estava comprometida. Além de perder a maior parte de suas memórias da década anterior, HM não conseguia formar novas memórias, esquecendo o dia, repetindo comentários e fazendo refeições seguidas. Quando Scoville informou os resultados a Wilder Penfield, ele enviou uma aluna de doutorado, Brenda Milner, para estudar HM na casa de seus pais, onde ele passava os dias fazendo tarefas estranhas e assistindo a filmes clássicos pela primeira vez repetidamente. O que ela descobriu por meio de uma série de testes não apenas contribuiu para o estudo da memória. Ele redefiniu o significado de memória. Uma das descobertas de Milner esclareceu que, embora HM não conseguisse formar novas memórias, ele ainda retinha informações por tempo suficiente para terminar uma frase ou encontrar o banheiro. Quando Milner lhe deu um número, ele conseguiu se lembrar dele por 15 minutos, repetindo-o para si mesmo. Mas 5 minutos depois, ele esqueceu que o teste havia sido feito. Os neurocientistas pensavam que a memória era a mesma e armazenada em todo o cérebro. Os resultados de Milner não foram apenas a primeira pista para a distinção entre memória de curto prazo e longo prazo, mas também mostraram que cada uma delas usa regiões cerebrais diferentes. Hoje sabemos que a formação da memória envolve várias etapas. Depois que os dados sensoriais imediatos são transcritos pelos neurônios no córtex, eles viajam para o hipocampo, onde proteínas especiais trabalham para fortalecer as conexões sinápticas corticiais. Se a experiência foi forte, ou se nos lembramos dela nos primeiros dias, o hipocampo transfere a memória de volta para o córtex para armazenamento permanente. A mente de HM podia formar impressões iniciais, mas sem um hipocampo para realizar a consolidação da memória, elas se desfazem como mensagens rabiscadas na areia. Essa não foi a única distinção de memória que Milner encontrou. Em um experimento famoso, ela pediu a HM que traçasse uma terceira estrela no espaço estreito entre os contornos de 2 estrelas, enquanto ele só podia ver seu papel e lápis através de um espelho. Como qualquer um que realiza uma tarefa pela primeira vez, ele foi péssimo. Mas, surpreendentemente, ele melhorou com tentativas repetidas, embora não se lembrasse das anteriores. Seus centros motores inconscientes lembraram o que a mente consciente havia esquecido. O que Milner descobriu foi que a memória declarativa de nomes, datas e fatos é diferente da memória processual de andar de bicicleta ou assinar seu nome. E agora sabemos que a memória processual depende mais dos gânglios basais e do cérebro, estruturas que estavam intactas no cérebro de HM. Essa distinção entre saber que e saber como tem sido a base de todas as pesquisas sobre memória desde então. HM morreu aos 82 anos de idade após uma vida pacífica em uma casa de repouso. Ao longo dos anos, ele foi examinado por mais de 100 neurocientistas, o que fez dele a mente mais estudada da história. Após sua morte, seu cérebro foi preservado e escaneado antes de ser cortado em mais de 2.000 fatias individuais e fotografado para formar um mapa digital até o nível de neurônios individuais. Tudo isso em uma transmissão ao vivo assistida por 400.000 pessoas. Embora HM tenha passado parte da vida esquecendo coisas,
Suas contribuições para a compreensão da memória serão sempre lembradas. Você já sentiu que não sabe o suficiente sobre seu próprio corpo? Inscreva-se neste canal para aprender sobre tudo, desde calvície até crescimento muscular e por que temos cabelo em lugares tão aleatórios. Fique ligado e fique curioso.